Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4. Mateus 16, de 13 em diante, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Até o 18. Então aqui nós vemos uma afirmação, do discípulo chamado Pedro, em uma ocasião que Jesus, como diz o verso 13 aqui, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Esta foi a pergunta que Jesus fez a Pedro para ver a afirmação, certamente que Jesus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Nós vimos isso em algumas ocasiões em que os fariseus, os escribas, os saduceus e outras pessoas maquinavam em seu coração, e Jesus automaticamente dizia: Por que vocês estão maquinando em vosso coração? Ou seja, Jesus sabia o que aqueles homens estavam pensando. Só Deus tem esse poder, e Jesus é Deus. Então Jesus chega para Pedro e diz: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E Pedro afirma assim que o povo estava confuso, Uns diziam: é João Batista. Outros diziam: é Elias. Outros diziam: é Jeremias. E outros ficavam dizendo: é algum dos profetas aí. Esse homem aí que está no nosso meio fazendo essas coisas aí, entendeu? Ou é João Batista, ou é Elias, ou é Jeremias, ou é algum dos profetas. Só pode ser, porque o que Jesus fazia era coisa extraordinária. Não era coisa normal, natural. Era coisa sobrenatural. Era coisas que as pessoas se admiravam. As multidões iam até ele. A palavra diz que as multidões iam até Jesus para vê-lo falar, para ouvi-lo, melhor dizendo, para ouvi-lo falar. Porque não era palavras comuns, não era expressão de intelectualidade, mas era poder de Deus. Era poder de Deus. Era o próprio Deus expressando o seu poder através das suas palavras, através das suas ações. Então, as multidões se divergem sobre quem é este homem. Quem é este homem? E essa foi a resposta que os discípulos responderam a Jesus. No verso 15 vai dizer:
Jesus chega para eles e diz: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Como podemos ver aqui, Jesus perguntou a eles o que o povo estava dizendo que era o Filho do Homem. Quem dizem o povo que és o Filho do Homem? Então o povo se dividiu em opiniões diferentes, sem saber, confuso, sem saber quem eram. Mas Jesus quis mostrar aqui a importância de saber o que os seus discípulos pensam dele. Porque muitas vezes o que o povo pensa não interessa. O que o povo pensa, o que o povo fala, o que o povo comenta, muitas vezes são palavras lançadas ao vento, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma base, sem nenhuma aprovação de Deus. E o que o povo pensa, o que o povo fala, o que o povo comenta, isso é o que menos importa para o Filho de Deus e para um dos seus discípulos. O que importa para Cristo Jesus e para Deus é: quem dizeis que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Vocês, meus discípulos. Então Pedro chega a responder uma resposta que ele não aprendeu em seminário nenhum. Ninguém ensinou a Pedro a dizer aquilo. Foi ele respondeu, e Jesus vai dizer por que ele deu aquela resposta. Jesus perguntou exatamente para mostrar que a resposta verdadeira, ela vem do alto. Ela não vem de escola, de seminário. No seminário você aprende muitas coisas e recebe muitos diplomas que vão tão somente exaltar a carne. São muitos que fazem isso. São muitos que são assim. Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi a resposta de Cristo. Não foi nenhuma daquelas que o povo dizia, o povo quis dizer, o povo pensou. E o Senhor Jesus vai dizer, então, verso 17, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue. Veja, carne e sangue aqui quer dizer, não foi nenhum ser humano que lhe ensinou, não foi nenhuma escola, não foi nenhum seminário, não foi nenhum estudo de teologia pela internet gratuito. Não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. É Deus quem revela o Filho para os seus discípulos, para aqueles que creem. É Deus quem faz essa revelação. Nenhum ser humano consegue. Por meio da pregação do Evangelho, Deus pode revelar o seu Filho a qualquer um. É pela graça, é pela fé, é pelo poder de Deus. Consequentemente, o Senhor diz a Pedro: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus disse aqui a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não é Pedro a pedra. A pedra que Cristo está falando aqui é a afirmação de Pedro, quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz: sobre esta pedra, sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus.
Essa parte aqui fala com relação a comunhão. Há um membro que é colocado sobre comunhão no corpo de Cristo. Ligar e desligar aqui é pôr em comunhão e tirar de comunhão. Não tem nada a ver com salvação, sobre conceder salvação e sobre tirar a salvação, como muitos pensam. Mas o que mais o Senhor quer nos ensinar aqui é esta afirmação de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que esta seja a afirmação do nosso coração, movida certamente pelo Espírito Santo, e não por uma catequese ou por um discipulado que vai nos preparar, nos dar respostas prontas para o batismo mediante o nosso estudo. Que as afirmações do nosso coração sejam afirmações vindas do céu, vindas de Deus, vindas para glorificar e exaltar o nome daquele que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Lembramos do teu nome, Jesus Cristo. Não podemos esquecer do teu amor, que te trouxe a este mundo arruinado, pra morrer pelo mais pobre pecador. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Nossas almas mergulhadas em tristeza despertaram tua nobre compaixão. Tuas ternas mãos marcadas alcançaram este povo que é tua possessão. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Ninguém mais pôde